Obrigado, Sr. Presidente. Eu sinto-me na obrigação de, obviamente, tendo sido a pessoa que na última discussão da 1078-22 ter levantado as questões que levantei, sinto-me na obrigação de voltar a falar sobre a matéria, sem que gostaria de começar por referir que, ao contrário do que foi assumido o compromisso, a proposta 1078 de per si, a redação da proposta não foi alterada numa vírgula. O que foi alterado foi a apresentação que foi feita na reunião que a Câmara aprovou a ARU de Carnaxide e agora a nova discussão em reunião de Câmara da ARU de Carnaxide. E, de facto, esta apresentação é bem mais explícita que a outra apresentação e não é preciso fazer sequer o zoom a 400% para perceber as alterações entre a antiga ARU que caducou e a atual ARU que aqui hoje é apresentada para ser votada. E, portanto, não colhe algumas das intervenções feitas há 15 dias nesta Assembleia Municipal, dizendo que o que conta é a proposta, não é a intervenção dos técnicos. Porque, a ser assim, estaríamos exatamente perante a mesma proposta e, portanto, ela não estaria também em condições de aqui ser discutida e teria que novamente ser proposto a sua retirada e ida novamente à Câmara. Há questões, passando este introito, há questões técnicas que eu quereria aqui colocar para a clarificação de todos. Uma primeira tem a ver com a confirmação ou não de que, efetivamente, quando tiveram a discutir ou a decidir qual é que seria a área desta nova ARU, a ideia foi incluir, e portanto daí a razão que referiu da Casa Gabri, do Palacete da Quinta das Torres e do imóvel número 1 da Rua Visconde Moreira Reis, e não também, o que seria, direi eu, lógico, a retirada de alguma área de reabilitação urbana que entretanto já foi reabilitada e que portanto não teria sentido estar agora na discussão da nova ARU incluído. Por exemplo, Quinta da Fonte Santa. A Quinta da Fonte Santa era aquele edifício apalaçado e depois eram terrenos. Ao longo destes anos, a Quinta da Fonte Santa passou a contar com o número 33 da Rua de 5 de Outubro até à Rua Norberto Lopes. São imóveis novos. Imóveis novos que, portanto, não carecem, salvo melhor opinião, parece-me, pelo menos a mim, que não carecem de qualquer reabilitação. À semelhança, aliás, e este está incluído, que eu acabei de referir, à semelhança, aliás, do que acontece com outros que estão excluídos, como, por exemplo, o edifício da 5 de Outubro assume da Quinta das Duas Torres e ainda o imóvel onde é o Tasco, o imóvel que torneja a Rua 5 de Outubro, 39 e 41 da 5 de Outubro, com a Estrada do Desvio. Esses, nesta ARU, não estão incluídos. Pergunta: então porquê que a Quinta da Fonte Santa, que é uma construção nova, tal como as outras, não foi retirada desta ARU, uma vez que é uma edificação nova? E porquê é que o terreno que a Câmara promotou, o terreno que fazia parte da Quinta da Casa Branca, e que a Câmara promotou e que está agora a fazer obras de consolidação para construção, porque é que também ela está incluída? Se é uma construção nova, porque é que também ela está construída numa área de reabilitação urbana? Não me parece que tenha sentido, mas gostaria de perceber, do ponto de vista da Câmara, qual é que foi a lógica disto. Estamos a falar, portanto, o tardós dos prédios da Quinta da Fonte Santa.
Outra questão tem a ver com um adpoente da M117, Rua da Mina Grande, portanto, tem as duas denominações, portanto, a norte da Quinta das Torres, que vem desde a rotunda da Serra até precisamente ao muro da Quinta das Torres. E essa correnteza de edifícios que estão aí não estão de facto incluídos, e gostaria de perceber porquê. Finalmente, voltar a fazer a pergunta que foi feita há 15 dias pela CDU e que não foi respondido: porque é que na estrada do desvio, perdão, na antiga, na estrada velha da Senhora da Rocha, todas aquelas edificações que estão junto à Ribeira do Jamor também não foram, nesta ARU, consideradas para questões de reabilitação, porque são das mais degradadas que estão naquela zona. E pronto, Sra. Presidente, eram estas as questões que gostaríamos de ver esclarecidas, que nos parecem que permitem esta Assembleia ficar com toda a informação para uma votação avalizada da proposta que hoje se apresenta. Não houve, na última reunião, nenhuma dúvida em relação às casas a incluir ou excluir. A questão que se colocou foi uma questão de taxativamente se vir aqui dizer que esta ARU que se ia aprovar era taxativamente igual à ARU anterior que caducou. O que não é verdade, e portanto foi nessa altura que foi dito. Estas três casas que o Sr. Arquiteto referiu agora, que são, e que finalmente nesta apresentação de PowerPoint se percebe que é a Casa Gabri, o Palacete da Quinta das Torres e o imóvel da Rua Visconde Moreira Rei, número 1, ninguém, pelo menos o Partido Socialista, não tem qualquer objeção e dúvida a que ela seja colocada. Só dar uma nota ao Sr. Arquiteto que aquilo que diz que são garagens são prédios com 3 pisos. Já agora, só para ter informação, é em frente à Vivenda Verde que está à venda, tem salvo erro, 12 condóminos para além das garagens, mas pronto, mas são edifícios de habitação. A questão que eu perguntei hoje, para além dos considerantes que fiz, foi tentar perceber porque é que, se estava a mexer na ARU, não se retirava este prédio da 5 de outubro, que tem os tais 12 condóminos, não está, mas também não estava na anterior, portanto aí tudo bem, mas porque é que as zonas que agora foram reabilitadas, nomeadamente o edifício de tijolo grenado do Tasco, portanto, e os novos edifícios da Quinta da Fonte Santa, porque é que ainda estavam na ARU? E se a intenção foi, comecei por aí, perguntar se a intenção foi não corrigir a anterior ARU, excluindo edifícios, mas incluindo estes 3 novos que foram colocados. Só isso. Era só aqui que estava a questão. E portanto, foi tentar esclarecer aquilo que estava na proposta, aquilo que tinha sido a apresentação que tinha sido feita na sessão de Câmara, que não estava correta, porque não correspondia àquilo que de facto estavam nas plantas, e aquilo que hoje, embora a proposta não corrija, porque o Executivo não corrigiu a proposta, este novo PowerPoint explicita que não estava explícito no anterior. Muito obrigado. O Partido Socialista votou naturalmente a favor desta proposta, porque subscreve que a criação de áreas de reabilitação urbana são importantes para a requalificação do território e, portanto, naturalmente que votaria favoravelmente. Registamos que esta proposta, ou melhor, a documentação de suporte a esta proposta corrige um lapso ocorrido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal anteriores e, portanto, agora sim é possível votarmos em consciência aquilo que nos é proposto. E, para terminar a declaração de voto, gostaríamos de manifestar à Câmara a vontade que também
os edifícios da M117 de um lado da Serra de Carnaxide, quer os edifícios, os imóveis da Estrada Velha da Rocha, sejam objetos de áreas de reabilitação urbana a apresentar pelo Executivo a esta Assembleia no futuro próximo, por forma a que também esses edifícios possam ter os benefícios e os incentivos para a sua reabilitação numa área tão importante como são essas duas, para os limites da freguesia de Carnaxide. Muito obrigado.